Olá, vamos falar sobre investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que vocês possam conhecer um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história e também como que está a situação econômica e financeira dessa empresa. É uma empresa que entrou na bolsa agora no ano de 2016. E essa empresa aqui foi uma sugestão do Carlos Parente que nos mandou a sugestão para que pudéssemos fazer a análise dessa empresa que agora trazemos aí para vocês. E você também pode sugerir empresas acessando aqui o nosso canal, se inscreva dentro do canal Silas Degrafe, curta, também ative lá a sinetinha das notificações para você ficar sempre bem informado a respeito das empresas que nós vamos disponibilizando as informações para vocês. Afinal de contas, o canal Silas Degrafe é feito para você. E nós vamos falar nesse módulo a respeito da Centro de Imagens e Diagnósticos SA, mais conhecida como Aliar, né? E a Aliar, ela tem a sua história começando lá no ano de 1992 em Belo Horizonte, quando os médicos Geraldo Moll Starling Filho e o Rogério de Aguiar Ferreira resolveram também montar uma empresa de diagnósticos como Axial Medicina Diagnóstica. E daí nos anos seguintes, a Axial começou a se expandir para todo o estado de Minas Gerais e até que chegou no ano de 2010, acabaram se unindo com mais 3 empresas também do ramo de laboratórios e diagnósticos para formar a Aliar. E aí na sequência receberam também um aporte financeiro do Fundo Pátria de Investimentos e a partir daí então a empresa foi preparada para abrir o seu capital, o que ocorreu no ano de 2016. E daí durante todo esse processo vieram fazendo diversas aquisições, já adquiriram mais de 20 empresas do setor, formando esse grande grupo que hoje é a Aliar, que é a segunda maior empresa de diagnósticos do Brasil, conta atualmente com 105 unidades de atendimento em 54 cidades em mais de 10 estados. E atualmente também está com 5.000 colaboradores trabalhando dentro da organização. E para que você possa conhecer como que vem sendo o desempenho da Aliar ao longo desses últimos 3 anos, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também aproveitando aqui já trouxe o balanço do primeiro trimestre de 2021 para que vocês possam conhecer um pouquinho como que está a situação econômica e financeira da Aliar. E aqui estamos então com as últimas demonstrações contábeis da Centro de Imagens e Diagnósticos SA, a Aliar, né? E trouxemos então para vocês os anos de 2018, 2019 e 2020 e também o primeiro trimestre de 2021. Então aqui embaixo no total do ativo nós temos o total de bens e direitos que estão dentro do patrimônio da empresa, que formam todo o patrimônio da empresa, que totaliza 2 bilhões 209 milhões de reais. No ano de 2019, esse valor vai para 2 bilhões 401 milhões. No ano de 2020, 2 bilhões 540 e agora no primeiro trimestre, 2 bilhões 569. Então dá para ver que em termos de tamanho a empresa vem crescendo aos pouquinhos, né? A cada ano crescendo alguma coisinha. Mas o importante de tudo não é o tamanho da empresa, o quanto ela cresce, mas sim a qualidade daquilo que está dentro do seu ativo. E aí nós temos aqui então o que movimenta a empresa, que é o capital de giro, representado pelo ativo circulante, que no ano de 2018 representava 399 milhões, o que equivalia a 18,1% de tudo que a empresa tinha. Formado por caixa equivalentes, o quanto que a empresa tem de dinheiro, 73 milhões de reais. Contas a receber, 228 milhões. Como não é uma empresa de comércio, de indústria que tem que ter estoque, então os seus estoques eles são mais de bens de uso e consumo da empresa, 5 milhões 435. E naturalmente o que a gente vai ter aqui, um volume maior, é justamente aqui no intangível, que são os ágios nas aquisições que a empresa tem feito de outras empresas, que totaliza aqui 967 milhões. Para o ano de 2019, o capital de giro vai para 417 milhões, porém, em representatividade ele fica um pouco menor, 17,4%. Mantém aqui praticamente o mesmo valor de contas a receber e o volume de dinheiro em caixa, banco, aplicação, 88 milhões. Já para o ano de 2020, o capital de giro daí apresenta um aumento um pouquinho mais significativo, indo para 568 milhões de reais, o que equivale a 22,4% de tudo que tem dentro da empresa. E o que chama atenção aqui é o volume de dinheiro em caixa, que aumenta para 229 milhões de reais.
Tá? E já para o primeiro trimestre de 2021, o capital de giro vai para 580 milhões de reais, permanece ali nos 22% de representatividade. A empresa permanece com volume alto de dinheiro em caixa para o seu porte, 228 milhões e 251 milhões para receber. Então está aqui como que está o capital de giro da empresa. Agora vamos comparar isso aqui com o endividamento. O endividamento que no ano de 2018 era de 909 milhões de reais, o que equivalia a 41,2% de tudo que a empresa tinha. Essa dívida é representada por dívidas de longo prazo, 524 milhões, e dívidas de curto prazo, 384 milhões. O que chama atenção e o que deve ser observado é esse número aqui, 41,2%, que é o tamanho da dívida em relação ao seu patrimônio. No ano seguinte, 2019, essa dívida vai para 45% de tudo aquilo que a empresa tem, totalizando 1 bilhão e 81 milhões de reais. Já para o ano de 2020, a dívida aumenta aqui mais um pouco, vai para 51,8%, indo para 1 bilhão 316 milhões de reais. 476 milhões de dívidas de curto prazo, 840 milhões de dívidas de longo prazo. E finalmente agora no primeiro trimestre de 2021, a dívida vai para 1 bilhão 333 milhões, representando 51,9%. Então, observamos aqui um aumento da dívida, ainda até 51,8%, e pelo menos nesse começo do ano se estabilizando essa dívida em 51,9%. Então, a empresa está aqui, o seu capital de giro com 580 milhões, e a sua dívida de curto prazo 522 e a dívida total 810, aliás, mais a de longo prazo, e a dívida total de 1 bilhão 333. Vamos agora para os resultados da companhia. Ela faturou no ano de 2018 1 bilhão e 76 milhões, no ano de 2019 uma pequena queda para 1 bilhão e 72 milhões, e no ano de 2020, 928 milhões de reais. Tá? E por que essa redução aqui? Justamente em função da pandemia, né? Com a redução da quantidade de exames e até mesmo dos fechamentos de laboratórios, de postos de atendimento, então ocasionou uma queda no faturamento da empresa para 928 milhões. E nesse primeiro trimestre, 285 milhões de reais. Já em termos de resultado, o lucro no ano de 2018, 51 milhões, no ano de 2019, 50 milhões e do ano de 2020 ela fecha com prejuízo de 92 milhões. Então, para entender esse prejuízo, basta olhar aqui, o custo dos serviços prestados, que era de 73 foi para 82% no ano de 2020. E agora ela recua novamente para 70,3%. O volume também das despesas operacionais de 14, 13 vai para 18%. E a margem, que era de 4,8, 4,7, cai, passa a ter prejuízo, uma margem negativa de 10%, e agora ela já recupera a sua margem. Então dá para se observar que é uma empresa que sofreu no ano de 2020 em função da pandemia e que pelo menos o que mostra aqui o primeiro trimestre que ela já está se recuperando do estrago causado pela pandemia. Tá? Então são esses os números da empresa dos anos de 2018, 2019 e 2020 e do primeiro trimestre de 2021. Bem, e aqui estamos também com alguns gráficos aqui que eu trouxe para vocês, os índices de liquidez que mede a situação financeira da empresa, como que ela está em relação ao seu endividamento, e aí nós temos a liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo. No ano de 2018 ela fechou com um índice de 0,78, no ano de 2019 foi para 0,84 e aí apresentou um recuo para 0,80. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe até o longo prazo de apenas 80 centavos, o que não daria condições da empresa saldar todas as suas dívidas. Mas como as dívidas são do longo prazo, não são preocupantes, né? Porque ela tem que fazer recursos no curto prazo. E aí a gente analisa as próximas 3 barrinhas, que é a liquidez corrente, que mede justamente esse longo prazo. No primeiro ano, 1,04, no segundo ano, 1,03 e termina 2020 com 1,19. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,19. Paga e sobra, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros. Já nesse outro gráfico, temos agora os índices de endividamento. Qual é o tamanho da dívida da empresa? No ano de 2018, ela era de 41,2%.
para o ano de 2019 subiu para 45% e no ano de 2020 subiu para 51,8%, mostrando que o endividamento da empresa vem crescendo ao longo desses 3 últimos anos, fechando com 51,8%, o que quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 51,8%. E por fim, temos aqui agora os índices de rentabilidade compostos pela margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL. Margem líquida é o quanto a empresa ganha em relação àquilo que ela produz de receitas, as suas vendas. No ano de 2018 fechou com uma margem de 4,79%, no ano de 2019 4,68% e no ano de 2020, como a gente explicou ali na análise dos balanços, ela fechou com prejuízo e, consequentemente, sua margem ficou negativa em 9,9%. Já nos índices de rentabilidade do ativo, que vão medir qual é o retorno que ela tem em relação ao investimento feito dentro da empresa, ela sai de 2,33% em 2018, 2,10% em 2019 e fecha negativo também em função do prejuízo em 3,64%. E aí nós temos a rentabilidade do PL, que está mais relacionada aos acionistas, aos sócios da empresa, que têm os seus recursos aplicados dentro do patrimônio líquido. Então fechou no ano de 2018 com 3,96%, no ano de 2019 3,80%, e devido ao prejuízo fechou negativo em 7,6% no ano de 2020. Quer dizer, quem tinha ações da Aliar em 2020 perdeu 7,6%. Naturalmente, ressaltando que todos esses números ocasionados justamente em função da pandemia, como já foi explicado anteriormente, e que agora no ano de 2021 esses números já voltaram a ser positivos. Tá então analisada também a Centro de Imagens e Diagnósticos SA, que é conhecida como Aliar, né? E aí também passa a ser mais uma opção para você colocar no seu radar, porque como a gente sempre fala, para você comprar ações de uma empresa, você tem que conhecer com quem você está se associando, qual a história que tem por trás da empresa, qual é a raiz que essa empresa tem e, naturalmente, saber como que a empresa está indo, na sua situação econômica, na sua situação financeira, e para isso nós temos aí a análise das demonstrações contábeis da Aliar, para que você também possa conhecer, ver se vale a pena ou não, né? Porque como o investimento em ações é um investimento de risco, então o que nós temos que fazer? Minimizar os riscos para tentar potencializar os ganhos e aí, consequentemente, fazer com que a Bolsa trabalhe a nosso favor. Esse é o objetivo do canal Silas Negro, foi levar todas as informações para você, para que possa tomar as suas decisões com mais segurança, com mais tranquilidade, minimizando os riscos, né? Afinal de contas, o canal Silas Negro é feito para você. Bons investimentos!